Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim contar um pouquinho pra vocês sobre a minha experiência com a amamentação. E essa aqui é a Luísa, deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês da minha bonequinha. Tá resmungando porque ela tava dormindo e eu trouxe ela aqui. Esse é o meu neném. E hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho da minha experiência com a amamentação. Como foi pra mim o começo, né? O que eu passei, o que eu tenho passado. Bom, o começo da amamentação foi muito difícil pra mim, né? Ainda na maternidade, a Luísa precisou tomar a fórmula, né? É assim que ela nasceu, como eu contei pra vocês no vídeo do relato de parto. Ela bebeu um pouco de líquido na hora de nascer. E ela ficou agoniadinha, não queria mamar. E ainda na maternidade ela teve dificuldade para pegar o peito. Ela só conseguiu pegar mesmo o peito e sugar eficiente quando a enfermeira pingou umas 2 gotinhas de alguma coisa que tinha sabor. E aí ela pegou o peito com bastante vontade e começou a mamar. E desde esse momento ela mamou sem parar. Ela mamou por volta de 3 horas seguidas, né? Mamava um peito, mamava o outro. Ela mamava o peito, mamava o outro. Deixa eu botar ela no berço, senão... Bom, e o início da amamentação pra mim foi bem difícil, assim, eu tive bastante dificuldade, né? Assim que a Luísa nasceu, como eu contei pra vocês no vídeo do relato de parto, ela bebeu líquido durante o parto, né? Então, ela quis mamar de imediato, né? Ela ficou agoniada, ela foi mamar mesmo depois de 3 horas depois do nascimento dela. E ela não sabia pegar o peito, ela não sabia mamar, não sabia sugar. E aí a enfermeira do berçário veio me ajudar e ela pingou 2 gotinhas de alguma coisa que tinha sabor. E aí a Luísa conseguiu pegar bem. Ela me ensinou a fazer a pencezinha para não machucar muito o bico. E aí ela pegou e começou a mamar. E a partir desse momento ela mamou por 3 horas seguidas. Ela mamava, dormia, mamava, dormia. E eu fazia estímulos para ela acordar e mesmo assim ela mamava, mas não era uma mamada efetiva, que fala, né? E aí eu fiquei com ela no peito por 3 horas seguidas. E ela chorando, gritando muito de fome, né? A enfermeira veio e trouxe 20 ml de leite artificial, de NAN, né? E deu pra ela e ela mamou, parecia que não tinha mamado. Parecia que ela nunca tinha visto comida na vida dela. Ela mamou com uma vontade e aí ela dormiu, conseguiu dormir. Né, dormiu por 2 horas e pouco, quase 3 horas seguidas. E aí eu pude descansar, porque até então eu não tinha descansado, tava exausta. Vamos lá pra ela de novo, a enfermeira falou, olha, eu vou trazer leite pra ela de 3 em 3 horas. Se não precisar, se você achar que ela mamou, a gente não dá, mas bota ela no peito. Se ela acordar e quiser mamar, dá mamar ela o máximo que você aguentar. Acorda ela pra ela mamar o colostro e pra você estimular o seu leite. E foi o que eu fiz. E eu fiquei com ela no peito depois por mais 3 horas. E foi assim, me estendi no hospital. Ela ficava 1 hora e pouca no peito, 1 hora e pouca no outro. E vinha pro outro. E aí a enfermeira já vinha com um NAN. E ela mamava e dormia, sabe? Ela ficava assim, parecia que o colostro não estava alimentando ela. E tinha colostro. Porque a enfermeira apertou meu peito e saía até uma quantidade boa de colostro. Ela falou, você tem leite? E bastante, né? Só que não tá sendo o suficiente pra ela. Ela gritava, gente, ela gritava. Ela não só chorava, ela berrava de fome. Assim, uma sensação muito ruim, né? Ou seja, só o colostro não tava alimentando ela. E aí, foi assim, desde o hospital, ela veio pra casa já tomando NAN. Quando a gente chegou em casa, o Bernardo foi comprar uma lata, porque eu falei, gente, se ela ficar gritando de madrugada, igual ela gritou no hospital, eu vou ficar desesperada. Só que no hospital eu tinha enfermeira e eu tinha um NAN pra dar a ela, pra ela dormir. E aí a gente comprou uma lata de NAN Comfort 1, né, a lata roxa, só pra ter em casa. E aí quando a gente chegou em casa, eu dei NAN por mais 2 dias só. Eu dava peito, 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 e nisso meu peito feriu. Gente, é uma dor absurda. Eu chorava, porque ela chorava querendo mamar e eu não conseguia dar mamar, porque era uma dor absurda, sangrava muito. Mesmo ela pegando certo, fazendo a pence, sangrou. Ela mamava, escorria sangue assim da boca dela. E eu contraía o meu corpo inteiro de dor. Parecia até que minha pressão subia, porque me dava uma dor aqui na nuca
latejando a minha cabeça de tanta dor na hora que ela ia mamar, né? E aí eu dei por 2 dias só, porque no terceiro dia de vida dela eu não dei mamar, porque meu peito estava muito ferido. E aí eu precisava de um dia para cicatrizar. E eu tinha comprado a concha de amamentação, como mostrei pra vocês no vídeo da mala, me ajudou muito, e uma pomada de lanolina chamada Memê. E aí eu fiquei o dia inteiro, como eu tava em casa, eu passei a pomada e fiquei o peito de fora, fiquei pegando peitinho mesmo, né, no quarto, pra poder cicatrizar, e cicatrizou bem, foi o que me aliviou bastante. E pra dormir eu coloquei a concha pra poder me virar, porque, né, a roupa encosta, nada podia encostar no peito, que doía muito. Então eu fiquei o dia inteiro sem amamentar ela no peito, dando o complemento, né, dando na colherzinha. E aí depois a gente comprou uma chuquinha bem vagabundinha na farmácia pra ficar mais fácil dela sugar, e ela quase largou o peito. Eu fiquei esse dia inteiro sem dar peito pra ela, e ela mamou nessa chuquinha, que era bem parecida com a do hospital. Gente, ela quase largou o peito. Ela não queria de jeito nenhum, eu fiquei desesperada. Aí eu fiquei pingando no peito pra ela pegar, e aí ela pegou de novo. Mas foi assim, por pouco. Acho que se eu desse mais um dia na chuquinha, ela ia largar o peito. E aí eu parei de dar na chuquinha, comecei a dar na colher. Então eu fazia de 20 em 20 ml, que foi o recomendado na maternidade. Tava dando de 3 em 3 horas a ela. E no terceiro dia eu falei, não vou dar complemento a ela, vai ser só peito. Só peito, não vou dar mais não. E aí eu fiquei assim por mais 5 dias. Gente, eu virei um zumbi. A Luísa mamava o dia e a noite inteira. O dia e a noite toda. Mamava até 3, 4 horas da manhã. Botava ela no bercinho, ela dormia por 20 minutos. Voltava pro peito pra mamar. E eu ficava... Eu dormia aqui nessa poltrona. Botava ela aqui, botava o negócio no pescoço e dormia aqui, dando mamar ela a madrugada inteira e o dia inteiro. Foi assim por 5 dias. E a dor, né, do peito. Mas eu aguentei firme pela minha filha. Falei, não, preciso amamentar ela. É muito importante amamentar. E aí a dor do peito realmente foi diminuindo, foi cicatrizando. E a dor foi diminuindo mesmo. Hoje ainda dói quando ela pega pra mamar. Dói assim que ela pega. Mas depois passa a dor, né? Então foi uma dor assim que foi diminuindo. O importante é não parar de amamentar. Eu parei por um dia porque foi necessário. Foi fundamental para a cicatrização do meu peito e eu consegui voltar a amamentar. Se eu não tivesse feito essa pausa, acho que eu não conseguiria. Porque, gente, é como se alguém estivesse chupando uma ferida aberta, sabe? É absurdo de dolorido. E aí, por 5 dias, 6 dias, na verdade, eu fiquei só amamentando no peito. Só peito, só peito. E aí, quando ela fez 9 dias de vida, a gente foi no pediatra, que estava marcado, né? A primeira consulta dela. Eu levei ela no pediatra. Eu falei, olha, ela tá há 5 dias sem fazer cocô. Ela não fez cocô esse tempo que ela tava mamando no peito. Ela não fazia xixi. Ela fez acho que 1 ou 2 xixis só. A fralda dela nem parecia que tinha xixi. Eu tinha que tirar a fralda e jogar fora a fralda vazia praticamente. E o umbiguinho dela caiu cedo, acredito eu que seja porque ela estava meio que desidratada, né? E aí o pediatra falou que poderia ser normal ela ficar sem fazer cocô vários dias, mas o xixi não. Ela não dormia várias horas como recém-nascido precisa para poder crescer. Ele falou, pode ser nada, ou pode ser que o seu leite não seja suficiente a ela, já que você já tá há 6 dias só no peito, né? E eu não tive, nesses 6 dias, eu não tive a descida do leite, como todo mundo fala. Todo mundo fala, né, que desce o leite, que o peito fica duro e dói. Eu não tive isso, eu tive um pouquinho de febre, mas o meu peito ficou do mesmo tamanho, tipo, eu via pelo sutiã, sabe? Cabia, não tive aquela coisa, a apojadura, aquela dor, não tive. A dor que eu tive foi do bico ferido só. Eu não tive, eu não sei se era porque a Luísa mamava muito e saía pouco leite, enfim. E aí quando a gente pesou a Luísa nasceu com 3,7 kg, né? A maternidade não anotou o peso que ela saiu, foi um erro deles, né? A pediatra não pesou ela na hora da alta e eu também nem me liguei que tinha que pesar pra poder lembrar ela. Então eu não sei com quanto ela saiu da maternidade, mas ela nasceu com 3,7 kg. E aí no pediatra, com 9 dias de vida, a gente foi pesar ela estava com 3,2 kg.
o que é muito, ou seja, meio quilo a menos do que ela nasceu 9 dias depois de nascida. E o pediatra falou, olha, o seu leite não está sendo suficiente para ela está perdendo muito peso, ela tem que fazer xixi, ela tem que fazer cocô. 6 dias sem fazer cocô é muita coisa. Então, eu vou te aconselho a você complementar assim, você dá o peito primeiro, e se ela continuar com fome, você dá o NAN, porque era para ela estar pelo menos com o peso que ela nasceu. Pelo menos, no mínimo, o mínimo aceitável para você continuar dando só peito seria isso. Ela tá com 3,7 kg. Mas ela tava com 3,2 kg, ela tava, sabe, esmirradinha. E aí eu vim pra casa arrasada. E saí do consultório, passei na farmácia pra comprar a mamadeira da MAN, aquela anticólica. Eu falei, já que eu vou ter que dar mamadeira a ela, eu vou comprar uma mamadeira boa, anticólica, com bico, pra ela não deixar de pegar o peito. No caminho mesmo pra casa, eu parei na farmácia, na drogaria, e comprei a mamadeira. E eu vim pra casa no carro arrasada. Falei, meu Deus, eu deixei minha filha passar fome. A minha filha tava passando fome. Eu fiquei, assim, arrasada. E aí o pediatra falou, olha, não tem problema nenhum, Dana. Só dói o bolso, só isso. Você complementar não tem problema nenhum. Dá o peito o máximo que você quiser. Dá primeiro o peito, deixa ela mamar. Se ela sair do peito e continuar com fome, você complementa. O que não pode é ela continuar perdendo peso. E aí eu falei, não vou ser egoísta a ponto de falar que eu quero amamentar ela só com peito. E vou complementar e vou continuar estimulando o leite, né? Nem tudo está perdido. E aí foi o que eu fiz. A Luísa, a partir dos 9 dias de vida, ela passou a ser complementada, né? A amamentação, eu passei a complementar o leite materno com o NAN Comfort 1, né? E aí ela começou a ganhar peso. Gente, quando eu cheguei em casa com ela, do pediatra, nesse dia da consulta, que a gente chegou com a mamadeira, aí eu esterilizei a mamadeira, tudo. A gente fez 60 ml, que ela já tava com mais de uma semana, então ela já tinha que mamar 60 ml por mamada. E aí a gente fez 60 ml de NAN, ela mamou, que eu escutava, dava pra ouvir o barulho do leite caindo na barriga dela. Pló, pló, pló. E ela mamando aquilo, ela tava assim, numa fome, a bichinha tava com fome. E aquilo me cortou o coração, sabe? Falei, gente, minha filha tá passando fome e eu tô aqui brigando por uma coisa e ela, sabe, padecendo de fome. E aí depois que ela acabou de mamar, que ela mamou a mamadeira inteira, ela arrotou, já ficou agoniada porque ela nem sabia o que era arrotar. Com 10 dias de vida praticamente, ela não sabia o que era arrotar. Ela arrotou e foi fazer cocô. A sensação dela, ela fez uma cara tipo, que é isso que tá saindo de mim? Mas ela fez cocô pra caramba, sabe? Foi assim, tipo, parecia que o intestino dela queria eliminar aquilo, mas não tinha nada entrando. Olha, horrível. E aí eu passei a complementar. E eu me culpei muito por isso. E eu complemento ela até hoje. Ela tem 1 mês e 5 dias. E até hoje ela toma um complemento. Só que agora é 120 ml de NAN que ela mama. Né? E o peito à vontade. Eu tiro na bombinha, dá em torno de 60 ml do meu leite. E aí eu tiro da bombinha, dou na mamadeira o meu leite, ela vem pro peito. E aí eu dou NAN. E tem sido assim. Peito à vontade, a hora que ela quer. E NAN eu tenho dado basicamente de 4 em 4 horas. Eu tenho dado a mamadeira pra ela. De NAN. Eu chorei muito, sabe? Eu deitava pra dormir e me sentia um lixo. Eu pensava, que mãe que sou eu que não tenho leite? Porque eu insisti numa coisa. Porque a internet te fala que toda mãe tem leite suficiente. Fala que seu corpo é inteligente, ele sabe o quanto seu bebê precisa. Fala que toda mulher pode amamentar. O que não é totalmente verdade. E eu confiei nisso. Falei, não, o meu corpo sabe o que minha filha precisa, então o meu leite é suficiente. E não estava sendo. E minha filha perdeu peso. E ela estava desidratada, o que é muito perigoso para um recém-nascido. E ela não dormia, ou seja, ela não estava crescendo porque ela não dormia, porque ela estava com fome, sabe? E eu acreditei muito nisso. Pesquisei muito sobre aleitamento materno. Incentiva muito você a dar o leite. Claro que é o melhor para o seu filho, mas nem toda mãe consegue. E eu me culpei muito por causa disso. Por essas informações que tinha. Que você
é suficiente pro seu filho, enquanto a minha realidade, pra mim, não foi. Eu não fui suficiente pra ela. A minha realidade foi essa, ela precisava de um complemento, ela precisava de uma ajuda que eu me recusava a dar, sabe? E aí eu parei de me culpar, falei, tô fazendo tudo o que eu posso. Eu tomei remédio pra aumentar a produção de leite, comprei a bombinha de tirar leite, ela mamava o peito, eu tirava o restante do leite pro peito esvaziar e o corpo produzir mais. Eu fiz de tudo. Hoje realmente eu sinto que tô produzindo mais leite. Antes eu tirava na bomba, não saía nem 30 ml de leite. Agora sai 60 de um peito só, praticamente. Então assim, eu sinto que aumentou a produção, mas ainda não é suficiente, porque aumentou a produção e a Luísa cresceu, então ela demanda mais leite, né? Então eu parei, eu olhei pra mim e falei assim, eu tô fazendo de tudo pra amamentar, pra ter leite suficiente pra ela, tô tentando tudo, não desistir, eu continuo dando peito a ela, porque além do leite, não é ser só o alimento, não é só alimento, ela se acalma quando tá mamando, o nosso leite tem anticorpos, tem bactérias importantes pra flora intestinal da criança, tudo que a criança precisa, então eu insisto nisso, eu continuo dando peito, mas não é exclusivo. E ela não largou o peito não, ela gosta muito do tetezinho dela, que ela continua mamando mamadeira e peito, e ela sabe quando é mamadeira e quando é peito. Então hoje ela tem sido assim e eu vou continuar desse jeito. E eu vou continuar assim, e ela tá crescendo, ela tá saudável, a Luísa nunca ficou gripada nem nada, ela tá perfeitamente saudável. Com um mês ela tava com 4,5 kg, ou seja, ela engordou bem, engordou 1,5 kg. Se você é uma mãe que não tem conseguido amamentar seu filho exclusivamente no seio, ou não tem conseguido amamentar mesmo, não tem leite mesmo, nada, não sai nada, não se sinta culpada, você... Assim, a amamentação é um terço do que é ser mãe, porque abrange muito mais coisas. É você conhecer seu filho, é você se doar, é você ficar sem tomar banho, é você ficar sem comer, é você se preocupar se o seu filho tem uma roupa, se ele tá com frio, se tá... Então, a amamentação é uma parte pequena da maternidade. Ela não define se você é uma boa mãe ou não por isso, sabe? É importante dizer isso, porque quando a gente tá amamentando, às vezes a gente não tem quem diga isso pra gente. O seu filho vai crescer saudável, ele vai engordar. Sabe, você tá fazendo o seu melhor sempre, você tá sendo uma ótima mãe, tá bom? E foi isso que eu disse pra mim todos os dias. Eu falei, eu não vou me culpar mais por não conseguir, não vou. Eu tô dando o meu melhor, minha filha tá linda, tá saudável, tá gorduchinha, né? Ela tem o que mamar, ela não passa fome, ela chora, eu já sei que é fome, eu dou o leitinho dela e ela mama com uma vontade, sabe? Ela não tá passando fome, ela tem uma mãe que faz tudo por ela. Então é isso que eu tenho para dizer pra vocês, compartilhar um pouco dessa experiência. Minha bateria tá acabando, tô com 2%. Então é isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Essa foi a minha experiência com a amamentação, né? Que não é fácil. Você pode ter toda a orientação do mundo, mas na hora da prática é outra coisa, é diferente, né? A teoria é muito bonita, mas a prática é diferente, né? Não esquece de avaliar o vídeo, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum conselho também, pode colocar aqui embaixo nos comentários, que eu tô sempre dando uma lida por aqui. Então é isso, mil beijos e até o próximo vídeo.